Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Uniodontocast e hoje o nosso assunto é sobre HMI. Você conhece o que é o HMI? Então eu trouxe aqui para vocês duas pessoas, duas profissionais que podem trazer esse assunto e explicar para a gente melhor o que é o HMI. Então eu estou aqui com a professora doutora Cláudia Perucci. Bem-vinda, Cláudia. Estou com a nossa colega, a doutora Regina Munhoz. Bem-vinda, Regina. Obrigada. Então, antes da gente começar, Cláudia, fala para mim, quem que é a professora doutora Cláudia Perucci? Eita! Bom, professora Cláudia Perucci é uma pessoa que gosta de trabalhar estudando, né? Então, eu hoje tento pesquisar algumas coisas. Mas antes disso, eu sou mãe, sou professora, moro em Brasília, sou professora da Católica e do IESB. Quem me levou para Brasília foi a Católica. Eu sou do interior, né, aqui de São Paulo, então é um prazer grande estar aqui em Campinas. Eu sou de Ribeirão Preto, minha formação toda é de lá. Opa. Fiz mestrado e doutorado em Araraquara. E agora estou fazendo um pós-doutorado em Ribeirão. Então, todo mundo fala, você não cansa de estudar? E essa busca é porque eu escuto no consultório perguntas que eu não sei responder. E aí eu vou tentar responder essas perguntas para os pacientes e aí para os alunos. Então eu brinco assim, tem coisas que vocês vão me instigar a fazer a pesquisa, né? Então todo mundo fala, não, eu olho para você, você tem cara de pesquisadora. Mas, assim, eu acho que a gente está aqui para evolução, né? Para evoluir. Então, eu busco sempre isso. Essa é a Cláudia. Que joia. Parabéns, então, aí pela sua vocação de ensinar, de estudar e estar aprendendo cada vez mais. Então, Cláudia, para a gente entender, o que é o HMI? O que significa essa sigla, HMI? O HMI é uma alteração de desenvolvimento do esmalte e que ele acomete, tem essa nomenclatura, que ele acomete em molares e incisivos. Começaram a observar mais, lá em 2000, alguns pesquisadores num congresso, eles levaram os casos que eles estavam tendo e eles observaram que vários painéis estavam tendo a mesma situação. E aí eles começaram a pôr essa nomenclatura, porque começou-se a observar mais em molares permanentes, nos primeiros molares permanentes e nos incisivos, ou nos incisivos. Hoje a gente sabe que não precisa estar cometendo os incisivos permanentes. E um dos primeiros molares permanentes tem que estar cometido. Essa nomenclatura está vindo, como todo nome pega, né? Mas a gente já está observando que essa alteração de desenvolvimento do esmalte, ela também está cometendo segundos molares permanentes e pré-molares permanentes e molares descidos. Então, mas a gente não vai conseguir mudar o nome de HMI, a gente acredita, porque eles vieram com o nome de molares em queijo, vieram com várias outras nomenclaturas e aí eles estabeleceram um HMI. Então, é uma hipomineralização molar incisivo, porque foi-se observado primeiro nesses dentes. Correto. Né? E quem observa primeiro é o odontopediatra. Sim. Né? Então, caiu para nós esse problema, né? Entendi. Que chega, eu acho que na clínica de adulto, quando o dente já está mais destruído, porque ele é uma alteração de esmalte, assim, que o odontopediatra, que tem uma característica mais de prevenção, conservador, a gente fica desesperado, porque é o que a gente aprendeu antigamente, que as mães falavam para nós. O meu filho nasceu com o dente estragado. E a gente, como não sabia o que era cárie, não sabia desses problemas, falava, essa mãe tá doida. Como é que um dente vem e nasce estragado? Sim. E o dente ele já está com acometimento intraósseo. E como que que a é gente vê. a característica do HMI? Como eu consigo observar isso no meu paciente lá na criança? Então, clinicamente, ele vem como ele pode vir como uma mancha, ele pode ter vários nuances. Obrigada. Ele pode ser leve a severo. Então, quando ele é leve, ele tem uma característica de uma opacidade
de branca opaca até creme amarronzada. Depois, quando ele é mais severo, como esse esmalte ele é muito frágil, ele tem algumas características que o diferencia de um esmalte sadio, ele vai fraturando. Então, às vezes, as pessoas que não conhecem, exatamente, vai soltando, ele fica... Então, por isso que eles chamavam antigamente de queijo, porque ele vai lá lascando. E aí, as pessoas que não sabem, que não pegam no início, como ele vai tendo umas fraturas que a gente chama de pós-eruptiva, então ele vai fraturando. Então, é o que as mães relatavam para nós. O dente do meu filho nasceu e, de repente, ficou assim. Aí você vê aquele dente quebrado. Porque é como se não tivesse, é como se fosse uma parede que não tivesse um alicerce. Então, quando você começa na mastigação, ele mastiga, ele fratura. E isso, radiograficamente, tem também uma alteração por ser em esmalte? Aí né? eu vou dar um spoiler para você, Opa! né? Que é a palestra, é o que Sim. eu estou estudando, é o que está fazendo. Eu também, não é o meu pós-doutorado, mas no meu pós-doutorado eu já estou vendo outras coisas. E a gente parece que está vendo algo na radiografia, mas não se fala na literatura. Então, é algo assim que eu estou pegando da clínica para pesquisa. Mas parece, eu vou mostrar que vai acontecer. Eu já tenho muitos casos e já estou alertando. Por quê? Quando você não conhece a doença, você não vai encontrar. Então, hoje, a gente, quando pega uma radiografia, a gente olha o quê? Cárie. Correto. Hoje eu conheço HMI e cárie. Então eu já olho HMI e cárie. Então eu estou mostrando que eu vou mostrar e espero estar comprovando futuramente que é possível sim diagnosticar o HMI até antes do dente erupcionar. Entendi. Regina, eu quero fazer uma pergunta para você, das suas análises. Eu sei que você também é odontopediatra, das suas análises lá como clínica. Como que você consegue diferenciar ali o HMI, ele está onde? Na região de cúspide, na região de sulco? No caso do incisivo, ele está sobre a vestibular do incisivo ou sobre a lingual? Explica pra gente. É muito relativo. Ele acomete o molar de início de uma maneira mais invasiva, menos invasiva. Como disse a doutora, com o tempo vai havendo essa fragmentação do esmalte. E isso depende do momento que você for fazer a avaliação clínica. Você pode diagnosticar no início ou um colega, por exemplo, que desconhece, tratar durante muito tempo como uma lesão de cárie. E, na verdade, essa lesão está caminhando cada vez mais para se fragmentar e destruir praticamente toda a coroa do dente. E aí, então, depende do momento que você faz o exame clínico, como você vai diagnosticar. Sim. E, professora, como é que é o tratamento pro HMI? Depois do que eu diagnostiquei, eu falei, poxa, esse paciente ele tem HMI, esse dente está acometido pelo HMI. Como é que é o tratamento? Eu vou fazer uma restauração, já que esse dente ele vai ficar, como vocês mesmos falaram, ele vai ficar perdendo, né, tecido ali, né? Não vamos falar tá se lascando, né? Ele vai perdendo essas partes, ele vai perdendo, ele fraturando. Isso, vai fraturando. E como é que eu trato o HMI? Então depende da severidade, né? Tá. Então quando a gente já pega, porque a gente pode pegar já uma inicialmente severa. Tá. Aí a gente chora junto com o paciente. Chora? Reza, porque é um grande problema nosso. E é um dente que vai ficar pro resto da vida da Exatamente. criança, né? Desafio, né? É um desafio muito grande, como eu falei desde o início, o odontopediatra, ele é conservador. Então, assim, é uma criança que muitas vezes, a gente não comentou aqui, mas não é só a estrutura. Tem uma pessoa que tem esse dente, tem uma família que a criança nunca teve cárie e que, de repente, o primeiro molar permanente ou um incisivo permanente vem com uma mancha que hoje as pessoas querem tudo estético. E aí, como você vai falar para uma criança de 6 anos, que às vezes não tem um bom comportamento,
que tem uma sensibilidade muito grande nesse dente. Porque o dente dói, ele fica Sim, sensível. ele é super sensível exatamente por essas Tem exposição características. da dentina. Exatamente, essas características do esmalte, que ele é muito mais poroso. Então, geralmente, ele não escova, ele já se protege com a língua em cima, então você vê que o paciente ele não abre a boca. Nós temos dificuldade de anestesia local. Então, você entendeu que é um problema? Muito complexo, né? E aí, por isso que a gente senta, chora e reza. Entendi. Porque é só Deus que vai ajudar a gente a pôr a mão ali, a gerenciar o comportamento do paciente para que a gente consiga atuar. E aí vai desde aplicações de flúor, já estão sendo desenvolvidas algumas pastas dentais, né, um creme dental específico, né? E aí vai tendo as pesquisas, mas é tudo muito recente. O flúor, selantes, a resina infiltrante para determinadas situações, para as anteriores, a ionômero de vidro, que é o nosso dia a dia, o queridinho da clínica. E depois chega-se até, dependendo da criança, porque como eu falei desde o início, pode acometer um dente, mas pode ter crianças que têm os 2 ou 3. E aí você faz um estudo, dependendo da severidade, para ver se você não extrai os primeiros molares permanentes para deixar os segundos ocuparem o lugar. Então, vai ser um tratamento multidisciplinar, multiprofissional. Entendi. Né? Então, é assim, eu sempre ouvi que a odontopediatria era uma clínica geral, e realmente é. Sim. Só que na HMI a gente está unindo forças. Eu sozinha não consigo tratar às vezes, eu preciso dar condição orto. que o material ele não está ali, Exatamente. né, o tempo todo. A criança ela vai estar mastigando, ela vai estar em atividade para aqueles dentes ali acometidos pelo HMI. Então, o tempo todo você tem que estar trocando o material. Você colocou o número, vamos dizer, numa sessão, na sessão seguinte você tem que colocar de novo. E outra, a gente não comentou, mas esse dente, como ele tem um esmalte diferente, aquela resina, Adesão, né? ela não tem Tá adesividade. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o que a gente está tentando fazer? Descobrindo como é essa pessoa esmalte HMI, né? Para eu poder tratá-lo. Porque o que eu estou fazendo é usando uma resina de um dente que é normal, né? Que não tem esse problema, mas num dente que tem adaptando. Então, o que eu estou tentando fazer com as pesquisas e alertando é que as empresas olhem para esse lado, porque como a medicina evolui, eu tenho alguns medicamentos específicos para aquela doença, a odontologia também vai precisar ter esse olhar. E o que pode ter causado na formação do dente o HMI? Deixa eu só voltar um pouquinho naquele da radiografia. Sim. E aí a minha ideia da radiografia, até eu dei um spoiler aqui, né? Não sei se o povo vai copiar, mas a gente... Pode dar spoiler. Para o nosso OdontoCast, aqui você pode ficar livre para trazer todas as informações. A radiografia, a odontologia, ela precisa ter um olhar sem medo da radiografia, sem medo do que nós temos hoje. Porque se eu tenho um problema e eu posso diagnosticar esse problema precocemente, e o precoce para mim pode não ser nada, mas para um pai, para uma criança, pode ser tudo. Então, a medicina, ela evoluiu. E foi daí que veio a minha pergunta. Por que o HMI, ele não se fala nada precocemente? Eu tenho que diagnosticar ele clinicamente com 8 anos de idade. Então, essa foi a minha pergunta clínica. Com o grupo de HMI que eu faço parte, né? Lá em Araraquara, com a professora Tuca, Tuca, obrigada, viu? Então, a gente está pesquisando isso, e eu levei isso para ela. Hoje, ela é uma das que mais, a professora Tuca de Araraquara, da Unesp, é a que mais pesquisa, é a que mais sabe. E eu, graças a Deus, estou com ela, porque eu tenho uma amizade grande. Tuca, obrigado, viu? Mais uma vez, um abraço. E aí, eu levei isso para ela. Então, eu acho que diagnosticar precocemente vai abrir a mente do dentista, sem medo de, muitas vezes, pedir uma tomografia. Pedir algo que vai me ajudar a diagnosticar.
Porque na medicina é assim. Você faz um exame um autoexame de mama, mas quando você detecta algo, você faz tudo o que for possível para diagnosticar aquilo. Então aí não é uma questão de que é colocar isso para a família. Eu, profissional, tenho que estar aberto a essas novas situações, né? Então eu acho que a tecnologia está aí para ajudar, inclusive, no HMI. E é essa a minha busca. Por isso que eu vejo a angústia dos pais. Sim. Por que ninguém me falou isso antes? Não dava para ver isso antes? Eram as perguntas que eu tenho de familiares, né? Isso não aparece porque a gente já está vendo em descidos. Não chama HMI, chama HMD. Hipomilarização de molar descido ou de segundos molares descidos. E já tem correlação. A criança que tem no segundo molar descido tem 10 vezes a chance de ter no primeiro molar permanente. Então, por que eu não faço algo para detectar antes? Então, essas são as minhas perguntas futuras que eu pretendo responder. Trazendo os seus alunos e para a gente. Os alunos, também, exatamente. né? Porque né, a pessoa que está trabalhando, eu também trabalho no consultório, mas hoje eu trabalho meio período no consultório, porque não dou conta. Sim. Mas é a pergunta que todo mundo fala. Cláudia, como que faz? Como que trata? Então, do tratamento voltando, é isso. Aí a gente vai até o final. E você me perguntou dos fatores. Os fatores. Exatamente. Wilson, os fatores são multifatoriais. Existem inúmeros trabalhos na literatura. O que a gente sabe é que tem alguma coisa já genética, alguns genes. Então, eu tenho casos de família, mas como antigamente não sabia, então já está tudo destruído, o primeiro molar permanente da pessoa já está com coroa. Mas eu tenho uma família que tem 3 filhos, os 3 estão. Eu falei, essa família eu vou pesquisar, vou fazer o gene. Olha, né? Então, a gente vai instigando. Vai buscar. E buscando. E aí, mas tem famílias que um irmão tem, o outro não tem, né? Então, o que a gente sabe hoje? São fatores genéticos, fatores epigenéticos. O que são os fatores epigenéticos? Aqueles que alteram algo no indivíduo depois que ele nasceu, né? Então, uma infecção muito grave, né, da criança, alguns medicamentos. Relacionado muitas vezes até a própria mãe ali. Exatamente. Alergias. Sim. Quem hoje não é alérgico, Sim, eu te pergunto. Sim. Né? Então, mas ainda não se tem nada muito definido, porque ainda eu saí dessa área de pesquisar sobre etiologia, porque eu creio que é muito difícil a gente tirar os fatores, quem pesquisa sabe, fatores de exclusão. O que é fator de exclusão? Como que eu falo que uma criança que teve uma infecção, ele não tomou um medicamento? Aí o que eu vou falar? Se foi a infecção ou foi o medicamento? Então fica quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Correto. Né? Então, mas tem alguns fatores, aí a gente fala isso. Tá joia. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Um assunto tão importante, tão interessante aí. Parabéns pelas suas pesquisas, obrigado por ter dado o spoiler aí, né? E então, quero agradecer a participação de vocês duas aqui no nosso UniOdontocast. Traz pra gente, por favor, uma dica de ouro, Cláudia. A dica de ouro? Isso. Observem mais os pacientes, né? A gente precisa estar muito atento, quem atende criança, aos segundos molares descidos e os primeiros molares permanentes, assim que erupcionar, falar para os pais levarem para fazer o acompanhamento. E vem assistir a minha palestra. Isso aí. E você, Regina? Eu digo para principalmente o clínico geral, que já quando a criança chega, ele não é um odontopediatra, às vezes falta alguma informação qualquer relacionada a esse assunto. Que encaminhe, que cuide dessa criança, que não visualize aquilo apenas como uma lesão de cárie. Qualquer dificuldade, procure alguém que seja especializado no assunto, porque não é, como disse a doutora, não é fácil o tratamento, ainda tem-se muito a pesquisar e tem-se que preservar este dente. Legal. Então, muito obrigado mais uma vez. E para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo também, o nosso muito obrigado.
Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.